Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Esse vídeo aqui, ele vai estar... vocês vão ver ele em vários vídeos, tá? Porque eu vou estar usando o mesmo vídeo, no caso, como entrada e como fechamento de uma sequência de vídeos, né? Que eu fiz sobre o shintoísmo, né? É um vídeo que, inclusive, teve bastante gente que pediu, tá? Teve gente que se interessou de outras províncias, né? Que acharam muito legal esse assunto. Então, inclusive, tem gente que está se preparando para participar presencialmente das aulinhas com o sacerdote, né? Porque é um sacerdote de verdade, né? E aí, no caso, então, né? A questão é, eu fiz um vídeo, né? A nossa conversa foi de cerca de 2 horas e meia, né? E não tem como, não tem condição de eu postar um vídeo de 2 horas e meia para vocês, principalmente que eu pretendo postar uma tradução de tudo, né? Separado, eu falando, não vou traduzir por cima, né? Porque eu quero que quem entenda japonês possa assistir o vídeo na íntegra, no japonês, entendeu? E porque querendo ou não, por mais que eu traduza o conteúdo, ah, durante a conversa ali, você tem toda a forma de falar da pessoa. Isso tudo influencia na compreensão, entendeu? Então, basicamente, eu pretendo manter na íntegra para quem quiser assistir na íntegra, e vou fazer uma parte separada ali dentro do vídeo onde eu vou só explicar tudo. Meu Deus, tem uma abelha aqui. Em português, no caso, fazendo uma tradução, uma interpretação para vocês, entendeu? E bom, no caso, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque esse vídeo aqui agora, ele justamente como é que fala? Meu Deus, me fugiu a palavra. O início do vídeo. A abertura, isso, a abertura, me veio na cabeça. Essa é a abertura dos vídeos, né, no caso, que estão seguindo. O primeiro vídeo só dessa coisa de sintoísmo, ele tem uma abertura própria. Por quê? Porque é a parte que eu tô falando em português com vocês, né? E ele também tem um fechamento em português, porque eu fiz no dia, eu peguei o mesmo fechamento do dia e joguei tudo num vídeo só para ser uma introdução do que a gente ia fazer no dia. E os demais vídeos são justamente as aulas, onde a gente conversou com o cara e tal, né? Então ali vai ter ele falando, vai ter eu traduzindo depois, e aí por isso eu preciso de uma abertura e de um fechamento. E aí no caso é isso que eu estou fazendo agora para vocês, entendeu? No total são 8 vídeos, tá? São 8 vídeos, porém como eu falei, o primeiro só que já vai ter a abertura e fechamento. Do segundo para frente, eles vão estar usando todos eles, né? Compartilhando essa mesma abertura e o mesmo fechamento, tá ok? E a ideia é que vocês possam aí tá se divertindo com esse conteúdo, né? Então, se você quer ouvir todo o conteúdo sobre o shintoísmo, é importante você assistir, em primeiro lugar, todos os 8 vídeos, e em segundo lugar, assistir eles na ordem cronológica deles, tá? Porque senão vai ser difícil de entender. Porque eu fiz cortes bruscos, entendeu? Eu peguei mais ou menos ali a mesma faixa de tempo e pum, cortei, né? Então, para ficar mais compreensível a conversa, não tá separado por tema nem nada, tá? Então, vocês têm que assistir cronologicamente e provavelmente vão ter que assistir todos os vídeos, beleza? Bom, antes de eu continuar falando um monte de coisa, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal, e também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Já dito isso, então, no caso, espero que vocês curtam. Eu não vou falar muita coisa, tá? Porque nessa introdução, porque não tem mesmo muita coisa para falar, tá? Basicamente, vocês assistem o vídeo, assistem a tradução. Quem entende japonês assiste só a tradução, só o japonês. Quem não entende assiste a tradução, se for o caso, né? Quem não entende, eu aconselho a assistir o original também, por uma questão até de repente, usar isso para aprender o japonês, né? E tem gente também que entende o japonês, mas se quiser assistir o português para ter ali um comparativo de como que eu traduzi, né? Porque é uma interpretação, gente, não é uma coisa ao pé da letra, tá? Então, também fique à vontade, tá ok? Então, é isso. Espero que vocês curtam, né? Em breve, se tudo correr bem, a gente vai estar fazendo vídeos de outras religiões também, como o budismo, etc, tal, né? Quem quiser entender como que a gente chegou aí nesse tipo de vídeo, né? Tem um outro vídeo que antecede todos esses, né? Vocês podem procurar lá como dentro da minha lista ali de canal, aprendendo sobre shintoísmo com um sacerdote de verdade, alguma coisa assim, não lembro, né? Ou se era preparando aulas, alguma coisa desse tipo, agora eu não lembro, gente. Procurem lá na lista de vídeos, né?
Se vocês quiserem, vocês podem procurar na lista sua, porque como é o lugar em sua, então ele tá lá, né? E também deve estar nas curiosidades do Japão, tá ok? Então, de maneira geral, é isso. Espero que vocês curtam aí o conteúdo e que isso possa agregar algo pra vocês. Até! ああ、なるほどね。ね、やっぱお先祖の話が出てたから、これで正月っていうのが分かります。はいはいはい。正月から日本人は漢字を間違えてボンドボンドちょっと系統そのような感じですね。分けるに皿じゃないですか。分けるに何皿。分けるにあ、そっかそっかこうかこうかうんうんうん。こうこれってね実はセットなんですよ。あ、セットなの？そうです。で、今ね、仏教ってわかりますよね。仏教でご先祖様、つまりその昔のご先祖様が帰ってくる日ってのはお盆ですよね。はいはいはい。この時にお墓参り、はいはいはいはいはいはい。うんうん。じゃあお盆自体が仏教。仏教なんですけども、これ実はもともと神道行事なんですよ。仏教ってもともとお葬式ないんですよ。あ、そうなの？そう。仏教ってものにお葬式はない。だから仏教の一番開祖のブッダってわかる？はいはいブッダ、釈迦ブッダ。ブッダって人が死んだ時にお葬式は仏教であげてないんですよ。仏教にお葬式はないんです。それが日本に来て神道にはお葬式があったんです。へー。この神道のお葬式を仏教が繰り入れたのがこのお盆の形になってます。もともと神道しかお葬式がなかったです。仏教にはお葬式がなかった。っていうことなんですよね。おー。何しても、で頭の中ではもう勝手にそう。お葬式系は、ね、そういう話もさっきしてたんだけど、お葬式はもう仏教と。もう日本人は生まれは神道でこうね、いろいろ行事やって、途中から、まあ、全員ではないんですけど、途中からカトリックで結婚して、そして最終的に亡くなると仏教の方でこう墓を作るみたいな。だけど今の話でいくと、そもそももともとが神道だったんです。あれ今お墓ないのはなぜなんです？お墓もともとない。仏教神道としてのこうなんだ。お墓？お墓って昔あったりしました？今仏教ってお墓やってるじゃないですか。はい、神道もお墓ありますよ。あるの？で神道って神葬祭って言うんですけど、神道式のお葬式ってあるんですよ。はいはいはいはい、はい。神道式のお葬式ってもの今でも。全く分かんなかった、ね。おそらくさっきあげた玉虫ってあげましたよね、葉っぱついたやつ。はいはいはい。あれをお線香の代わりにあげるんですよね。おー。でやる人も神主さんがやるんで、全部。神主たちがやるんで。ね。本当に知らないって怖いですね。だから神道式のお葬式。だから神道ってのはお盆。お正月ってこれも実はご先祖様が帰ってくる日なんですよ。この二つはご先祖様が家に帰ってくる日のことをお盆とお正月って言うんです。で、この間に、春は秋分、秋は春分、秋分と春分がよくわかんなくなっちゃもうひらがなで書いてもいいですか？う。だからこれが、秋分、で、こっちが秋分。同じじゃん。あ、秋と春ね。はいはいはいはいはい。の違いなんだけど、これっていうのが、間に入ります。これが、お彼岸って言います。お彼岸って言って、この日にもご先祖様が帰ってくるって考えられています。4回あるんですよ、ご先祖様が帰ってくる日。いや、カレンダーで何度も見たことあるけど。そうそう。だからこの日だって休みだもん。全く頭になかった。この日とこの日は、祝日だもん。もう頭の中では、春の変わり目と秋の変わり目でしか頭になかった。そうなんだけど、実はご先祖様が帰ってくる日ってことなんですよ。これは。で、私たち神道もこの日とこの日にはお祭りがあるんです。ちゃんと。ね。そう、秋宮春宮でやってるはずなんですよね。秋宮春宮。ね。ちなみに、はい、なんか違いある？例えばね、わざわざ今ここまで話聞くと、
秋宮も春宮があって、うんまさか春の行事は春宮でしかやってなくて、秋の行事は秋宮でしかやらないとかそういうこともあったりするんです。それともただ名前つけただけ？違う、正解です。あ、そうなの？春宮と秋宮は、今はどっちいます？どっちいるか分かります？春と秋は動きますよね。うん秋宮と、これ秋ですよね。うんで、春宮とあって、この間をこうやって行き来するわけです、神様がね。うん行ったり来たり行ったり。これがお船祭りとか言われるお祭り。お船祭り。ね。これ行ったり来たりするわけですよ。本当は冬もやってるんですよ。冬もやってるのに行ったり来たりするうんわけですよね。うんうん秋の時には秋宮にいるんです。春の時には春宮にいるんです。ということはつまり、秋宮にいる時はお祭りは秋宮でやるんですよ。春宮にいる時は春宮でやるんです。だから同じような設備が2つ整ってるわけです。どっちでもできるよ。これは。だから今は、春ですよね、今。はいはいだから春宮にいるんですよ。で、今の行事は春宮で行うわけですよ。で、8月1日のお船祭りの日に、春から秋に移るんです。これが8月1日。こっちからこっちに行くのは2月1日。で、8月1日、こっちからこっちに移ったら、今度秋の祭りは秋宮でやる。ということになります。ちなみになんとなく私たちがこう知ってるそのいくつかの大きな行事、はい。あれは全部神道ですかね。例えば御柱とか。はい、そうです。御柱っていうのも、御柱っていうのは基本的には、諏訪大社、これ諏訪大社で行うものなんですけども、うん諏訪大社っていうのは、本宮、前宮、から秋宮、春宮ってあって、この4つで1つなんですよね。はいはい4つで1つの、まあ、簡単に言えば法人です。はいはいはいはい。会社です。会社です。これは1つ。で、ここに1つに4本ずつ立たるわけですよね。4本ずつ御柱。獅子16本全部で。の御柱が動くのも御柱祭ってことになりますよね。それわかりますよね。で、お住まいは岡谷でしたもんね。岡谷で。岡谷の場合っていうのは下社になるんですよね。担当が。なので下社の方のこっちの秋宮、春宮の柱を引いていただくってことになります。ね。で、一年中やってるんですよ、この年は。へえ。これは春にスタートしますよね。はいはいはい。春にスタートしたら、一年中ずっと御柱やってるんですよ。特に秋はすごいいっぱいあるんですよ。ここもやってますよ、当然。はいはいはいはい御柱やってますよ。ここもやってますけど、秋にかけてもうそこら中の御柱やって、全部で1000社ぐらいやるんですよ、1000社。ほうほうほう。だから4000本。そんなにいっぱいあるんだ。そう、4000本の木が動くって言われてます。4000本。1000社。1000社あるって言われてますね。じゃあ、まあ、その、なんつうのかな、御柱自体は、諏訪大社の、まあ、諏訪大社の祭りというわけではなくて、ではなくて、諏訪のお祭りです。諏訪のお祭り。はい。だから諏訪大社のお祭りって考えると、どうしても諏訪大社だけでやってるんじゃないかと思う。実は諏訪大社以外でもやってるんで。ね。まあ、確かになんとなく気づいたことはあった。結局はいろんなところで。そう。だって、お家の近くのちっちゃいの、こんなちっちゃいところにもお場所立ってないことをあ、でも確かにね。ね。あれいっぱい立ってるでしょ。あれまで合わせればもう何本になってるかわかんないですよね。ね。それがまあ御柱。これもお祭りってことですよね。今、ハイデンって言うんですが、そのハイデンでやっていただいたのはあれもお祭り。御柱もお祭り。だけど種類が違うんですよ。何が違うか。例えば、ブラジルですとリオのカーニバルってあるじゃないですか。リオのカーニバルって踊ってるシーンだけを想像しますね。実はあれミサやってるんですよ、ちゃんとね。そうです。さっきそういう話をしてた。僕はどうしても、ね、さっき僕の中ではお祭りはフェスティバル。っていうのはもう頭に決まってたんだけど、でどちらかっていうとカーニバル、いやカーニバルなんかただのフェスじゃんと思ったんだけど、なんかよく考えたら、ね、カトリック関係ではしっかりとしたこう。そうだからリオのカーニバルで踊ってるのはどっちかというと御柱と一緒だけど、そうか、ミサをやっているっていうのは今と一緒、今と似たような感じ。そういうことか。そうか、カーニバルだってただのフェスの部分はあるけど、みんながやってる。ここお祭りも私たちがよく食べたりとか。そうだから
ちょっと日本語で難しいんですけども、お祭りは静かなお祭りと動くお祭りと分けるんですよ。でそれは世界中一緒です。世界中静かなお祭りがあって動くお祭りがあって、その2つがセットになってカーニバルってことですから。ね。だからリオのカーニバルもミサとお姉ちゃんが踊ってるのとセットになってカーニバルってことですから。ね。そうもしあれだったらね、ほら最後のところでぜひ、やっぱ一個ぜひ教えてほしいのは、はい、例えば今日ね話もさっき聞いたんですけど、今日お祭りやっていただいたじゃないですか、はい、本来ならああいうのお金かかるじゃないですか、はい、やってもらいたいっていう、ね、もし可能であればよくみんながやれそうなものの、はい、一覧の値段とか教えてくれるとぜひみんなに教えたいなと思って。今のは正式参拝という形です。正式参拝、はい、つまり参拝をする、正式に参拝をするって言ったら大体5000円、1人5000円ぐらいが相場。まあ、大勢でやる場合は1人3000円でみんなで出し合ってってこともあるでしょうけど、1人で来る場合、もしくは2、3人で来る場合は1人5000円というのは相場です。で、どこの神社行っても大体5000円で正式参拝ってやってくれます。で、それは、正式に神様のところで玉串ってさっきやったあれをね、やることがね、重要なんですよ。あれが一番の行事なんです。玉串っていうのが、実は。だから玉串やっていただくって大体5000円ぐらいの行事ですね。だから諏訪大社行っても大体5000円ぐらいであれできますから、で諏訪大社って案外地元の人やらないんですよね、正式参拝って。年に1回ぐらいはちょっとお金出しても正式参拝すれば中に入れてもらえますから、諏訪大社の普通入れないところに入れてもらえますので、そういうところでやるのもいいでしょうね。ね全くそれ知らない。もう頭の中では参拝、来て行ってチャリンと置いて終わり帰るみたいな。いや正式って言葉がつくってことはもうやっぱしっかりとした参拝ってことですね。じゃあね、あと30分間だけ、最後30分間だけ話しますけど、じゃあ神道の話をずっとしてるんですが、日本の宗教についてちょっと話をします。はい。E aí, pessoal, estou aqui para continuar as traduções aqui desses vídeos shintoístas. Olha, eu vou ser bem sincero para vocês, eu já tô acho que no 6º vídeo, mais ou menos, eu acho, né? E, gente, eu acho que eu mereço, de verdade, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, porque assim, eu acho que eu nunca me senti tão cansado fazendo um vídeo como nesse caso, porque assim, esse vídeo ele tá me trazendo muito gasto de tempo, de verdade, gente. Eu gastei 2 horas e meia com a própria palestra em si que eu participei, né? E em média eu tô levando mais ou menos cerca de 3 vezes mais tempo do que o tempo da palestra em si. Por quê? Porque eu escuto mais uma vez aqui a palestra e vou traduzindo, escrevendo tudo, né? Só que você não escuta assim direto e vai escrevendo, não dá tempo. Você tem que ir ouvindo, parando, escrevendo, faz algumas pesquisas e tal. Então, assim, eu tô levando de 3 a 4. Na verdade, eu tô levando 4 vezes mais tempo. Então, vocês imaginam. Se a palestra levou 2 horas e meia, depois... Além disso, eu tô levando mais 4 vezes o tempo, porque tem o tempo de fazer esse vídeo em si, que eu tô fazendo a tradução para vocês, né? Então, 4 vezes mais isso, dá 10 horas. Então, assim, no total, eu tô gastando cerca de 12 horas. 12 horas no total. Pra fazer tudo isso que eu fiz para vocês, que é desde gravar a palestra até traduzir tudo e gravar os vídeos das traduções. Então, assim, eu realmente não sou muito de ficar choramingando, gente, mas... Inclusive, eu acho que eu deveria ter feito essa choramingação no último vídeo, né? Mas é que agora eu tô realmente cansado. E aí meio que veio a vontade de falar isso pra vocês. Então, por favor, não esqueçam de curtir muito, compartilhar com muita gente, tá? Porque eu acho que eu mereço, tá? E se inscrever no canal, beleza? Mas então, vamos lá. Eu quero começar, antes de tudo mais, explicando pra vocês, né? Que, no caso, esse vídeo, né? Ele tá... dividido aí em 8 partes no total, e se você caiu de paraquedas nesse vídeo agora, né, e não assistiu as outras partes, não assiste daqui, porque você não vai entender. Volta desde o primeiro e assiste desde o primeiro. Por quê? Porque como o vídeo levou, como eu acabei de comentar agora, levou 2 horas e meia a palestra toda, né, então se eu simplesmente pegasse essa palestra, ainda colocasse as traduções que estão levando mais ou menos o dobro do tempo, né,
não chega a ser o dobro, mas quase o dobro do tempo. Então, imagina, se fosse só o dobro do tempo, a mesma coisa dobrado, seriam 5 horas de vídeo e ninguém assiste. Então, para aumentar a probabilidade das pessoas assistir, eu dividi esse vídeo em 8 partes, né? E aí eu tô colocando a parte em japonês e a parte em traduzida ali junto, tá? Formando um vídeo só. Então, se você pegar aqui do meio do caminho, os cortes eles são feitos bruscos. Eu não tô dividindo por tema nem nada, porque eu só peguei e cortei mais ou menos no mesmo tempo, mais ou menos, e tô fazendo aqui as traduções. Então, assim, não assiste do meio do caminho. Volta e assiste desde o início, tá ok? A segunda coisa que eu preciso falar para vocês é a questão da tradução, né? Eu estou fazendo a tradução de tudo tal, mas ela não é uma tradução ao pé da letra, até porque fica complicado de fazer uma tradução ao pé da letra, fica chato, né? Então, basicamente, muito é feito como interpretação, e eu estou levando em consideração que muitos dos conteúdos aqui, as pessoas às vezes não têm a mínima base, porque às vezes a pessoa não mora no Japão, tal, né? Então, para facilitar, eu sou obrigado às vezes a acrescentar coisas. A pessoa não falou isso, mas eu acrescento para poder dar um contexto para a pessoa entender melhor. Então, esse é outro ponto muito importante para a pessoa entender, tá ok? Outro ponto interessante que eu preciso que vocês compreendam é que, bom, boa parte do tempo do vídeo eu vou estar olhando para baixo, né? Por quê? Porque na minha frente está o meu computador, e aí eu escrevi tudo aqui que eu precisava falar para vocês da tradução, e aí eu vou, no caso, lendo isso para vocês. Então, eu vou ficar o tempo inteiro olhando para baixo, não achem estranho, tá ok? E, bom, nos outros vídeos eu comento também a mesma coisa, mas no primeiro vídeo eu fiz a questão de meio que para tentar facilitar, erguer a mão quando o sacerdote fala e abaixar quando eu falo, tal. Fiz uns negócios assim, mas no final eu percebi que eu só ia me cansar fazendo desse jeito. Então eu decidi que eu ia parar de fazer isso. Então, assim, eu só tô falando, às vezes eu pego e falo, e aí eu respondi. Então, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, porque basicamente eu sozinho vou estar fazendo isso e não vou ficar fazendo teatrinho, né? Indo de um lado, indo de um outro, fingindo que eu sou uma pessoa e outra, tá ok? E bom, acho que o mais importante para falar para vocês é isso, né? Então, agora vamos aí começar com o que eu preparei aqui para vocês, tá ok? Então vamos lá. Logo de cara é ele que começa falando, tá? Quando falamos de ancestrais, precisamos falar de Shogatsu, que é o Ano Novo, e do Obon. É um evento realizado no mês 7 ou mês 8, dependendo da região que celebra a volta dos... dependendo da região que celebra. E ele celebra, no caso, a volta dos ancestrais às suas casas, o retorno deles, né? Esses dois são um combo, ou seja, os dois formam uma coisa só, né? Pelo budismo, os ancestrais retornam no Obon. Por isso, nessa época, o pessoal visita os túmulos e etc. Então, aí eu pergunto, né? Então o Obon é budista? Né? E ele responde, sim, é budista, mas originalmente era um evento shintoísta. O budismo originalmente não tinha funeral, tanto que quando Buda faleceu não foi feito um funeral para ele. Então, não existia funeral no budismo. No shintoísmo havia rituais de funeral. O budismo chegou ao Japão e absorveu essa cultura ritualística funerária, né? Fúnebre, né? E com isso foi criado o Obon. Aí eu digo, né? Nossa, eu estava conversando sobre isso agora. Na minha cabeça, funerais eram coisas do budismo. E eu estava comentando que os japoneses fazem vários rituais shintoístas ao nascer. Não são todos, mas muitos se casam com rituais católicos, como casar na igreja, etc. E por fim, terminam fazendo um túmulo no budismo. Mas ouvindo agora a sua conversa, então, originalmente, aí antes de eu terminar, ele que acrescenta, originalmente era shintoísta. Aí eu digo, mas nós sempre vemos túmulos em templos budistas, nunca vimos em templos shintoístas, por quê? Aí ele responde, tem sim túmulos shintoístas, tem um ritual fúnebre shintoísta que se chama Shin-Sousai, até hoje. E eu respondo, nossa, eu não sabia disso. Aí ele continua, tem sim. No caso, agora há pouco nós usamos o tamaguchi, que é um pequeno ramo de folhas perenes, né, da árvore sakaki, ou, em português, pelo menos foi o que eu pesquisei, tá? Cleieira japônica, com uma tira de papel dobrada amarrada a ele. E aí ele continua, né? Ao invés de acender um incenso, é ofertado esse tamaguchi. E quem faz também é o kannushi, né? E aí, só para deixar contextualizado para vocês, né, esses dois termos são os termos hierárquicos de templos shintoístas, são os mais conhecidos, né? São o Guji, que no caso é o sacerdote que está falando ali nesse vídeo, né? E o Kannushi, tá? E, bom, só para vocês tentarem entender melhor, né? O Guji seria meio que o chefe do templo,
tá? Ele é o mais alto. Enquanto que o Kannushi seria como se fosse um funcionário do templo. Ele também é sacerdote, todos são sacerdotes, né? Mas o Guji, ele é o mais alto, né? Uma forma que eu costumo falar para as pessoas que é bem mais fácil de você entender a diferença é quando você analisa as palavras presidente da empresa e funcionário da empresa em japonês, tá? Porque é meio parecido. Funcionário da empresa se fala shain, né? Sendo o sha a representação da empresa e o in, o integrante. Enquanto que o presidente da empresa se fala shacho, né? O cho representa o mais alto, né? Então, e o sha a empresa. Então, tipo, o mais alto da empresa e o integrante da empresa. Então, o Kannushi seria equivalente a esse shain, né? Ele é só um funcionário, ele é só um sacerdote básico, enquanto que o Guji, ele é o mais alto, tá ok? Tendo isso dito, ele continua, né? E o Ano Novo, ou seja, o Shogatsu, é outro momento em que os ancestrais retornam. Aí temos nesse intervalo o equinócio de primavera, que se fala Shunbun, e o equinócio de outono, que se fala Shubun. Tem um N a mais na primavera, tá? Nesses dois tem os períodos conhecidos como Ohigan, e é também quando os ancestrais retornam. Aí eu digo, né? Eu já tinha reparado nessas datas e nomenclaturas no calendário várias vezes, né? Aí ele continua. Isso, inclusive essas datas são feriados no calendário. Aí eu novamente falo. Na minha cabeça, era apenas uma data oficial, onde se determinava como a mudança para a primavera ou para o outono, né? Ele continua. É isso também, mas também é quando os ancestrais retornam. E por isso, nos shintoístas, também temos matsuris nessa época. E por isso, nós shintoístas também temos matsuris nessa época. Para quem não sabe o que é matsuri, né? É difícil de traduzir matsuri, tá? O matsuri, até hoje, eu traduzi apenas como festival, de forma básica. Mas, na verdade, é muito mais profundo do que isso, né? O certo seria dizer que ele é um festival carnaval. Por quê? Porque ele pode ser ambos, né? Porque justamente o matsuri, ele envolve tanto a parte ritualística, como também a parte das festas festivas, né? O festival. E, inclusive, no fundo desse vídeo, vocês vão entender melhor isso, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor, porque ele fala sobre isso, né? Mas é que nem você pensar no carnaval, tá? Só para vocês já entenderem a partir daqui, porque eu vou começar a falar só matsuri, né? Porque o carnaval, você tem aquela parte onde o pessoal tá dançando, e você tem as missas que, né, no caso do catolicismo, estão ali acontecendo na mesma época. Então, só para vocês diferenciarem, tá ok? Então, continuando. Aí eu digo, né? Minha esposa comenta... desculpa, eu digo não. A minha esposa ali no vídeo, ela comenta, né? Que tem 2 templos na nossa região, né? O Akimiya e o Harumiya, né? E que remetem aqui, o Aki é o outono e o Haru é a primavera. Ela comenta isso por quê? Porque justamente ele comentou sobre o Shubun e o Shubun, que seria o Aki e o Haru, né? O outono e a primavera ali, né? E aí o sacerdote fala, né? Isso. Em cada um dos templos é realizado os matsuris, né? Porque ela falou Akimiya, que é o templo, tá? Eu acho que eu falei errado ali na hora, mas ó, deixa eu voltar aqui o que minha esposa falou. Ela comentou sobre os 2 templos que tem na religião. Aí eu falei certo, sim, o Akimiya, né? E o Harumiya, tá? Eu acho que eu falei certo, sim, né? Então, em cada um desses templos é realizado os matsuris, no caso. Então, aí eu pego e falo, peraí, ouvindo até aqui surgiu uma dúvida. Existe um motivo para esses templos serem separados? Porque tem um com o nome de primavera, e por que tem um com o nome de primavera e o outro com o nome de outono? Não é possível que os eventos matsuris de primavera sejam realizados só no tempo de primavera e que os de outono sejam realizados só no tempo de outono. Existe isso? Ou eles só puseram esses nomes aí por pôr mesmo? E aí, o sacerdote responde: é exatamente isso. Você está certo. Desculpa, gente. Então, ele diz isso com relação aquilo que justamente eu falei, não pode ser, né? Ele falou que é exatamente isso, né? E aí ele continua. Tem o templo Harumiya e o templo Akimiya. E o deus, ele vai e vem entre esses 2 templos. Essa ida e vinda é comemorada com o Matsuri ou Fune Matsuri. Na realidade, também ocorre no inverno, essas idas e vindas. Ou seja, no outono ele está no Akimiya, que é o templo de outono. Na primavera ele está no Harumiya, que é o templo de primavera.
Ou seja, quando Deus está no Akimiya, eles fazem os Matsuris no Akimiya. Quando Deus está no Harumiya, eles fazem os Matsuris no Harumiya. Por isso que tem 2 templos preparados para fazer em ambos os mesmos Matsuris, para que possa ser feito em qualquer um deles. Por isso, agora estamos na primavera, correto? Nesse momento, o Deus está no templo da primavera. Então, os eventos são realizados no templo Harumiya. E no dia 1º de agosto, ele passa da primavera para o outono, com o Funematsuri. Ele vai do outono para a primavera no dia 1º de fevereiro. E também passa com o Funematsuri. Só para vocês entenderem essa explicação, o Funematsuri é um outro evento, é um outro Matsuri, um outro festival, carnaval, que é realizado naquela época. Eu não sabia que ele tinha interligação com essa coisa do equinócio, né? E da passagem do Deus. Então a ideia é que o Deus que estava num templo, ele vai passar para o outro. E esse Matsuri, esse evento, é como se ele fosse a ida dele para o outro templo, né? E eu não sabia. Eu participei várias vezes desses eventos, desses Matsuris, sabe, dos festivais e tal, e eu não sabia disso. Então, continuando, né? E quando ele passar do tempo da primavera para o tempo do outono, no dia 1º de agosto, os eventos Matsuri serão realizados no templo Akimiya. Aí eu digo, né? E os eventos mais conhecidos por nós dessa região, como o Onbashira e etc., são todos shintoístas? E ele responde, sim, são. E o Onbashira é um evento que é realizado no templo Suwataisha. O Suwataisha tem o Honmiya, o Maemiya, o Akimiya e o Harumiya. Esses 4 templos formam um templo. Não é que são um templo só, mas se fôssemos explicar de uma forma simples, esses 4 formam uma pessoa jurídica. Então, a ideia é que o Suwataisha, né, ele é os 4. Né? É tipo você falar que é uma empresa com 4 lojas. São 4 lojas, mas as 4 formam a mesma empresa. Essa é a ideia. Em cada templo, eles erguem 4 toras nesse Matsuri Onbashira, tá? São 16 toras no total, isso só pro Suwataisha, tá? E como elas são puxadas até lá, por isso tem o Onbashira Sai, que é o evento Matsuri de puxar essas toras aos templos. Isso vocês sabiam, né? Ele pergunta pra gente. Vocês moram em Okaya, né? Okaya, o templo responsável é o de Shimosuwa. Ele fala de Shimosuwa quando ele fala do Suwataisha em específico, tá? Por isso significa que vocês puxariam as toras dos templos Harumiya e Akimiya, que ficam em Shimosuwa. No ano de realização, eles estão fazendo evento o ano todo. Só para vocês saberem, esse evento Onbashira, ele acontece uma vez a cada 7 anos, tá? E aí ele continua. Começam na primavera e ficam o ano todo fazendo Onbashira, principalmente no outono, que é quando mais tem eventos, né? Aqui também, nesse templo, também realizamos. Quando chega no outono, são realizados eventos Matsuris para tudo que é canto. No total, são cerca de 1.000 templos envolvidos. Um total de 4.000 troncos. E aí eu pergunto, né? Caramba, tudo isso, né? E aí ele responde, né? Sim, é dito que cerca de 4.000 troncos se movem em 1.000 templos, né? E aí eu continuo, né? Eu pergunto, eu falo, na verdade, né? Ah, então o Matsuri Onbashira não é um Matsuri exclusivo do templo Suwataisha, é um Matsuri da região de Suwa. E aí ele responde, isso. Se disser que é um Matsuri do Suwataisha, as pessoas vão confundir achando que só lá que é feito. Mas, na verdade, ele é realizado em vários outros templos. E aí eu digo, né? Realmente, falando assim, eu tinha reparado que puxam toras para tudo que é lado, né? E aí ele responde, exatamente. Mesmo em templos pequenos, vocês nunca repararam que tem toras erguidas ali também? E eu digo, né? É verdade, falando assim tem mesmo. E ele continua. Se for juntar tudo isso, fica difícil até de contar quantos são erguidos. Aquilo que fizemos ali no templo onde Deus está, aquele ritual, também é um Omatsuri. Porque, para quem não assistiu esse vídeo, né, tem um vídeo anterior onde eu mostro ali o ritual que ele fez ali com a gente, tá? Onde seria a parte do templo ali onde está o Deus, né? Então, por isso ele está comentando sobre isso. O Onbashira também é um Omatsuri, mas são tipos de Matsuris diferentes um do outro. O que é diferente? Por exemplo, no Brasil tem o Carnaval do Rio de Janeiro. A imagem do povo dançando é muito forte, mas na verdade tem missas acontecendo nessa época.
E aí eu digo, é verdade. Eu estava conversando sobre isso agora há pouco. Na minha cabeça, quando fala-se o Matsuri, meio que automaticamente vinha a tradução como festival. Mas parando para pensar direito, seria mais correto dizer que é carnaval. Mesmo que a imagem do carnaval seja só sobre festas e etc. Mas pensando bem, no catolicismo tem as coisas oficiais acontecendo durante o carnaval. E aí ele continua, né? Ele responde, exatamente. Por isso, toda aquela dança de carnaval do Rio de Janeiro seria como o Ombashira daqui. Mas a parte que seria tipo missa, seria aquilo que fizemos agora há pouco, onde Deus está, aquele ritual. E aí eu digo, entendi. Mesmo no carnaval tem a parte da festa e tem a parte ritualística, como a missa. E ele responde, sim. É difícil de explicar, mas o Matsuri se divide em dois tipos. O que é realizado com movimento, que são aqueles que têm dança, festas e etc. tal, e aquele que é realizado em silêncio, que é aqueles onde fazem os rituais. Pelo mundo afora, isso é meio que igual, mas ambos juntos formam o carnaval. Aí eu digo, se possível, já que entramos nesse assunto de rituais, matsuris, etc., normalmente aquele ritual que fizemos é pago, né? Tem custo, né? Então, se você puder meio que dizer quanto custa para fazer rituais, tipo, os com maior probabilidade de quererem fazer, tipo uma lista de preços, sei lá, eu gostaria de passar para o pessoal que está assistindo. E aí então ele responde, esse ritual que foi feito agora há pouco se chama Seishiki Sampai. Aí aqui eu quero explicar para vocês uma coisa bem importante na minha opinião, tá? Que eu não sabia também, eu fiquei sabendo nesse dia. Eu conheci o termo Sampai, que seria a visita ao templo, né? E quando a gente fala visitar o templo, né? Essa inclusive é a imagem que a gente tem, normal, aqui, quando a gente aprende com os próprios japoneses, né? Quando fala assim, fazer o Sampai no templo, né? É você ir lá no templo, entrar ali com um certo nível de ritual, né, quando você entra no templo. Aí no final das contas você vai lá, tem a caixinha para você jogar o dinheiro, você vai jogar uma moedinha de 5 ienes, até mais se você quiser, mas geralmente eles falam que o ideal é a de 5 ienes, né? Você vai jogar, tem alguns lugares que tem um sininho para você mexer, você vai bater palmas, tal, tem todo um ritual lá para você fazer, vai fazer um desejo de que as coisas deem tudo certo, tal, e aí você vai embora. Então, basicamente isso era o Sampai na minha cabeça. Aí ele veio com o termo Seishiki Sampai. E para vocês que não entendem o japonês, eu vou explicar. A palavra Seishiki, ela nada mais significa nada mais do que oficial. Então seria como uma visita oficial. Então, eu não sabia que existia isso. Então, agora que eu já falei isso para vocês, então vamos continuar. Ele continua falando, né? Em média, o valor é de 5.000 ienes por pessoa. Às vezes acontece de fazer por 3.000 ienes cada pessoa em casos de grupos grandes, né? Mas, de maneira geral, sozinho ou em 2, 3 pessoas, é cobrado 5.000 ienes por pessoa, de maneira geral. E em qualquer templo shintoísta de Índia é possível fazer o Seishiki Sampai. Significa que, oficialmente, você vai fazer o ritual onde Deus está. E o mais importante nesse ritual é que será oferendado o tamaguchi. Aquele é o principal do ritual, que é aquele galho de folha que eu falei para vocês, né? O tamaguchi é a parte mais importante do ritual, na verdade. E aqui não é a mesma coisa, é só para quem é católico de repente, ou quem conhece um pouco do ritual católico, entender um pouquinho, tá? É igual você falar aquela coisa de você vai numa missa tal, e aí tem aquele momento que você coloca a hóstia na boca, você vai receber a hóstia, né? E aquilo é muito importante naquele ritual, né? Não é só você ir lá e rezar e ir embora, né? Tudo bem que você pode falar, não, né? Esses rituais não importam, o importante é eu falar com Deus. Não, a gente não está discutindo sobre isso. A gente está querendo dizer sobre o que realmente é importante dentro de um ritual. Então, naquele dia ali, aquela missa que teve ali, que no final você vai lá pegar a hóstia, aquilo é muito importante. Aquilo acontecer é importante, pelo menos em questão de formato, né? Então, a mesma coisa é aqui. Porque eu estava vendo na internet, fazendo uma pesquisa, esse tal desse tamaguchi, ele é feito de uma árvore, que é considerada uma árvore sagrada, né? E aí, por isso, então, você junta com os negocinhos do papel dobrado lá, que tem todo um significado tal, e você vai entregar, vai oferendar isso aos deuses. Então, tipo, isso é a parte mais importante desse ritual. É isso que ele quis dizer, entendeu? Então, continuando, tá? Eu não sei se eu falei isso, mas eu vou começar daqui, tá? Aí ele continua. O tamaguchi é a parte mais importante do ritual, na verdade. É inclusive comum que as pessoas não façam o Seishiki Sampai no templo Suataisha.
Porque justamente, isso que eu estou acrescentando, tá? Porque justamente o pessoal vai lá, ele é um templo muito famoso na região. Então às vezes o pessoal vai lá, faz o Sampai normal, né? E já fica lá maravilhado com o jeitão do templo, porque ele é grande, né? E aí meio que eles não fazem o Seishiki Sampai. E aí ele continua. Mas se você pagar, eles fazem e deixam você entrar onde Deus está, que é um lugar que geralmente está fechado e ninguém tem acesso, né? Então, eu acho que seria legal uma vez no ano fazer lá, né? Aí ele termina dizendo: bom, até aqui eu falei só sobre shintoísmo, né? E agora, nos últimos 30 minutos, vamos falar sobre a religião japonesa de forma geral. E aí, aqui, no caso, ele termina de fazer ali a explicação, pelo menos nesse corte do vídeo, tá ok? Eu espero que tenha sido interessante para vocês. Como eu tô cansado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde estou, etc. Tal. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. De maneira geral é isso, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. Me desculpem aí, porque já tá de noite, então eu tô vendo, reparei desde o início que tá estourado aqui a luz aqui, né? Tal. Pensem que é uma coisa sagrada, pronto. Né? Mas de maneira geral é isso, a gente se vê pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau. Então é isso, pessoal. Você que viu o início do vídeo sabe que isso aqui é uma gravação, né? Que está sendo reutilizada em vários desses vídeos, né? No caso desse aqui, em especial sobre o shintoísmo, né? Porque eu fiz a entrada e esse fechamento, no caso, separadamente, porque, obviamente, como eu cortei o vídeo, como vocês perceberam, então ele não tinha uma entrada e um fechamento para cada momento, né? Então, no caso, por isso, eu estou aqui fazendo e acrescentando esse fechamento para vocês, tá ok? Espero que tenha sido interessante para vocês até aqui, né? Não esqueçam de acompanhar os próximos vídeos, tá? Inclusive eu tento, tá? À medida do possível, no finalzinho do vídeo, e aparece em algum canto aqui da tela, como sugestão de próximo vídeo, o próximo vídeo desse que você está assistindo. E quando você estiver assistindo o último vídeo, vai ter a sugestão do primeiro vídeo relacionado a essa série, tá ok? Então, se vocês quiserem, vocês acompanham por ali, ou também vai estar ali o que seria a pasta da lista de vídeos, né? Que também esse vídeo está. Essa coleção de vídeos está. Então você pode, de repente, a partir dali também escolher qual parte você está querendo assistir em seguida, tá ok? De maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha na descrição do vídeo que tem informações importantes, como onde sou, etc. Tal, e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Normalmente eu falaria isso, eu já fazia o fechamento, mas como eu tenho que levar em consideração que além desses vídeos que seriam mais, intermediários, né? Que eles intermediam até o último vídeo em si, né? Não posso esquecer também que o último vídeo de todos, né? Que é o fechamento final de todos, também vai utilizar esse vídeo aqui final, né? Então, por isso, levando isso em consideração, vou só acrescentar mais algumas coisinhas, né? Eu espero que realmente tenha sido legal para vocês. Para mim foi. Eu fiz essas aulas, eu achei muito legal, sabe? Aprendi muita coisa. Teve muita coisa que eu não imaginava que eu ia, sabe, entender, tipo, coisas que, tipo, nem passavam pela minha cabeça. Isso é o legal de você falar com uma pessoa que tem conhecimento, né? E principalmente na questão de que é um cara que ele é um sacerdote de verdade, como eu já falei. Ele não é qualquer um, ele é um cara que realmente trabalha com isso. E também é um cara que, se você acompanha toda a explicação, não vou dar muito spoiler, né? Mas ele é um cara que ele é importante dentro ali dessa parte do shintoísmo. Ele não é qualquer um, entendeu? Ele é um dos que cuida, dos cuidadores dos templos, que não são muitos, entendeu? Tipo, cuidam de vários templos sozinho, né? Então é um cara realmente que sabe do que tá falando e que entende do que fala, tá? Então, assim, foi muito interessante pra mim. E eu fico feliz principalmente porque, como ele é um cara que entende muito e fala com muita gente, então ele também tem muitos outros conhecidos e ele já se comprometeu a depois me apresentar alguém do budismo, né? E assim a gente pretende meio que ir se fazendo novos conteúdos pra vocês, né? Mostrando pra vocês mais sobre coisas, assim, difíceis de entender às vezes, mas que a gente pode se aprofundar falando com pessoas que realmente entendem do assunto, tá ok? E, bom, de maneira geral é isso, tá? Eu já fiz o bordão final.
Depois, qualquer coisa, escrevam aí nos comentários o que vocês acharam, tal. Eu realmente me incomodo, tá? Eu leio os comentários direitinho e respondo todos eles, tá? Se eu não responder é porque alguma coisa aconteceu, porque na verdade provavelmente o YouTube não me avisou que chegou o comentário, porque também eu não fico olhando, né, vídeo por vídeo, né? Mas toda vez que o YouTube me manda uma notificação de que alguém comentou, eu vou lá, eu leio o comentário, eu respondo o comentário. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam, mesmo que seja uma coisa como uma crítica, etc, tal, né? Levo sempre em consideração, beleza? Então, de maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!